Ah, agora sim. Então vamos lá. Relevância. A, a relevância, ela é uma variável importante dentro das histórias, porque basicamente é o que vai fazer a gente prestar atenção. Então, estou pulando aqui para o item 38, né? O sacerdote pode ser especialista numa história particular, mas a criança é especialista em todas elas. E particularmente boa em reconhecer de imediato o seu valor axiológico. Algumas histórias são mais interessantes que outras. Por que algumas histórias são mais interessantes que outras? Né? A criança se entedia rapidamente com algumas histórias, ou ela é capturada por outras. Por quê? É isso que eu quero dizer aqui com valor axiológico. Quase que uma redundância, né? No fim das contas, o que a criança é especialista nesse sentido é em reconhecer a relevância de uma história, de uma forma muito inconsciente, claro, automática, justamente por conta da ressonância que acontece lá nas profundezas do inconsciente. Aquele que é uma pessoa normal e levou uma vida normal, do nascimento à morte, tendo brincado as brincadeiras que as outras crianças brincavam, escolhido o trabalho comum e pouco desafiador, casado-se com uma pessoa igualmente normal e feito tudo o que dela se esperou, é a antítese de um protagonista que vale o título, ainda que tamanho excesso de normalidade seja por si só um prodígio digno de investigação. Tá, um monte de... talvez seja o item mais longo aqui do Ars Mítica, né? Mas qual que é a ideia desse trecho? Não tem nada de errado com a normalidade, absolutamente nada de errado. Mas a grande questão é que a normalidade, ela não precisa ser contada. Né? Ela já está embutida, justamente, na baseline da realidade. É aquilo que é o contexto compartilhado com as pessoas. Então, a história, aquilo que precisa ou merece ser contado, que desperta nosso interesse, é justo aquilo que foge da normalidade. Então, no primeiro momento, a história começa verdadeiramente com um rompimento com a normalidade. Na jornada do herói, é o chamado aventura. O Joseph Campbell, né, coloca normalidade como a primeira etapa. Eu não considero a normalidade uma etapa. Eu considero a normalidade como a origem de onde nasce a história e o fim para onde ela retorna. Mas ela não faz parte da história em si. Certo? Então, a ideia é que você não conta uma história sobre a normalidade. Você não precisa contar, justamente porque ela é um contexto compartilhado. Certo? Portanto, são os desvios. Como a superfície da água. Né? A superfície é a baseline, mas você tem ondas. Uma onda surge. Então, algo de relevante, algo de visível, que é a crista da onda, aparece e depois ela retorna e some. Certo? Então, por mais que um bom protagonista tenha, né, um protagonista, ele vá beber da normalidade em algum nível, ele vai precisar romper com isso para que a história aconteça, a história comece. Embora não haja nada de errado com a mediocridade, normalidade e mediocridade são a mesma coisa, né? A média, a baseline. Nela não há crise ou transformação, nada o que aprender. A repetição da média, do ordinário, não precisa ser computada. Seu maior mérito, afinal, é ser parâmetro para o desvio. Isso acontece até mesmo com a nossa memória. Quando a gente começa a ter dias muito parecidos uns com os outros, nós simplesmente começamos a não lembrar direito das coisas. Ah, o que eu comi na segunda-feira passada? Não sei. Né? As refeições elas tendem a ser meio parecidas umas com as outras. Agora, quando a gente faz algo extraordinário na refeição, né? Ah, cai um raio enquanto eu estava comendo, tem uma visita ali que me interrompe. Opa, tem um item que diferencia aquilo da normalidade. Então a nossa memória funciona assim. Quando os nossos dias são muito parecidos uns com os outros, a gente tem essa sensação do tempo escorrendo. E cadê o tempo? Passou uma semana, passou um mês, passou um ano. Né? Inclusive, memorização tem a ver com esses ganchinhos que separam um evento de outro. Quando os eventos começam a ser muito parecidos, eles se misturam no inconsciente. E a grande questão é você diferenciar um do outro. Eles viram uma grande massa amorfa ali. Né? Não é que a memória não existe. Tá? A memória está ali. Só que os eventos estão tão parecidos uns com os outros é que eles viram uma massa só. E aí você não consegue diferenciar direito um dia do outro. E aí acabou. Né? Acabou a capacidade de
recoleção, de... O que mais? No processo de formulação das memórias, também, durante a noite, quando a gente dorme, isso também acontece. O que do meu dia é relevante? O que do meu dia desvia da normalidade? Né? São essas coisas que a gente tende a lembrar. Esses ganchinhos ali. Então, repetição da média do ordinário não precisa ser computada. Seu maior mérito, afinal, é ser parâmetro para o desvio. Isso em todos os níveis. Tá. O que mais? Bom, só... É que esse slide já vai complementar. O repetitivo não combina com a consciência e torna-se rapidamente um tormento para ela, que clama por significado e propósito. Aos poucos se recolhe, apagando-se conforme nos acostumamos com a mesmice, num abraço aconchegante de inconsciência que dissolve o tempo e concede a bênção do esquecimento. Então, é quase que uma tabelinha, né? Vou colocar aqui. Repetitivo, ou ordinário, ou normal, combina com o inconsciente. E o extraordinário, vamos colocar aqui, combina com a consciência. Ficou apertadinho, mas dá para entender. Tá? Que a gente pode simbolizar isso, claro, como a Lua e o Sol, certo? O repetitivo é um tormento para a consciência. Como assim? Só pensa na ideia de inferno. Os infernos tendem a ser castigos, tendem a ser atividades repetitivas, mesmo que elas sejam a princípio boas, né, agradáveis. Por exemplo, ouvir a minha música preferida. Pô, vou pegar e vou ouvir. Mas e se eu tiver que ouvir minha música preferida repetidamente, por anos, vira um inferno, certo? Então a repetitividade não combina com a consciência. A consciência, ela quer desafio, ela quer algo novo. E ela surge para lidar com problemas que nunca foram lidados. Por exemplo, quando eu estou dirigindo. Primeira vez que eu vou dirigir, quem que é chamado? O meu herói, o sol, a consciência. Né? Porque eu preciso prestar atenção no pedal, no freio, no câmbio, nas placas de trânsito. Com a repetição, o que acontece? Aquela atividade vai sendo automatizada e vai sendo transferida para a normalidade, para a Lua. E eu paro de prestar atenção, né? Paro de estar conscientemente fazendo aquilo, começo a estar no automático. E aí a coisa vai ficando menos cansativa. Eu não preciso do meu herói, da minha consciência, para resolver essa grande questão de dirigir. Pelo contrário, ela foi integrada na normalidade. Agora, se acontece algo fora do normal, por exemplo, alguém, né, vira onde não devia virar e me cruza a minha frente, eu de repente acordo. Por quê? Saiu da normalidade, certo? Então, esses desvios, consciência e inconsciência, acontecem o tempo todo. Nós estamos o tempo todo integrando coisas repetidas no inconsciente e ao mesmo tempo chamando o consciente quando vem algo extraordinário. Certo? Ou seja, o comportamento normal da mente é, quando a coisa é repetitiva, ela vai relaxando e chamando a Lua, chamando o inconsciente. Quando a coisa é nova, ela chama o consciente. Agora, tenta inverter. Por exemplo, tenta fazer um problema, resolver um problema novo, que você nunca resolveu, que ninguém nunca resolveu, simplesmente se entregando ao fluxo da Lua. Não vai rolar, porque a Lua está sempre baseada no histórico, né? Naquele caldeirão de memórias. E se a coisa nunca aconteceu, não tem memória pessoal ou coletiva ali que vai te ajudar, certo? É nesse momento que o herói é chamado para resolver um problema que nunca tinha aparecido. Um problema novo, digamos. E vice-versa. Tenta pegar o sol, o consciente, e pedir para ele tratar do repetitivo. Vai ser um tormento. Né? Ficar apertando o parafuso. O mesmo movimento. Enfim. O esquecimento do inconsciente para esse tipo de atividade é uma bênção.
certo? A morte, o esquecimento, o apagamento, porque é o repetitivo, não tem o novo. E essa relação entre consciente e inconsciente, sol e lua, está no cerne do nascimento do herói, do surgimento do herói e da história, né, que vale a pena ser contada. O herói é o protagonista, né, gente? Usando como sinônimo. Então vamos lá. 42. Por isso aprendemos a dormir, a esquecer e morrer. O inferno é a consciência obrigada a lidar com a repetição. Opa. E a inconsciência com o novo, exatamente o que a gente discutiu no slide anterior, né? Dormir, esquecer e morrer é justamente dissolver-se na normalidade, na repetição. E, como eu falei, não tem nada de errado nisso. Inclusive, tende a ser extremamente regenerativo dormir, esquecer e morrer. Né? Que são diferentes graus da mesma coisa. Quando você está dirigindo pela primeira vez, né, na aula de trânsito lá, é muito cansativo, você gasta muita energia. Agora, quando você já integrou na normalidade a direção, é relaxante até dirigir. Então, essa que é a ideia, né? Está associado ao descanso, essa energia da lua. Bom, claro, a noite, a lua, o inconsciente, dormir, esquecer, é tudo o mesmo complexo de símbolos. Né? Como o mar, de onde emerge e para onde retorna, a jornada do herói começa onde termina a normalidade. A jornada do herói começa onde termina a normalidade e termina onde ela começa. É isso. Né? Então você tem a normalidade e a jornada do herói é um ciclo que sai e retorna. Ou num gráfico um pouquinho mais alinhado com o que a gente trabalha aqui, a jornada do herói começa nesse ponto aqui, que pode ser associado ao signo de Áries, o começo do signo de Áries, e encerra no final, saindo pelo final do signo de Peixes, ou casa 1, casa 12, né? Ou seja, esse ponto entre Áries e Peixes é um ponto de descontinuidade, de duração arbitrária, porque é justamente o ponto onde a gente se conecta com a normalidade. Como se fosse um oceano aqui, ao redor do qual onde flutua o que rodeia a jornada. Bom, então toda essa ideia de relevância consciente e inconsciente nos leva naturalmente à ideia de busca.